palavra squish, traduzida para o português, significa esmagar. Esmagar a mistura ar-combustível e criar uma turbulência na mistura que tem por finalidade atomizar o combustível e espalhar a frente de chama de forma controlada e eficiente. Um detalhe importante: a frente de chama se espalha através de vários pequenos focos de incêndio. Agora imagine uma floresta com muitas árvores cheias de folhas secas. Está ventando muito. Uma árvore no centro da floresta pega fogo. As folhas dessa árvore estão inflamadas e queimando e se soltam com o vento, espalhando fogo por toda a floresta e uma reação em cadeia. Agora, imagine que as árvores não estão cheias de folhas secas, e sim folhas totalmente verdes e molhadas, e não há vento algum. O ar está parado. Nesta condição, fica muito difícil para o fogo avançar. As folhas verdes e molhadas e a falta de vento representam um squish não eficiente, que não gera a turbulência ideal, que seria o vento, e não atomiza a mistura, que foi representado pelas folhas verdes e molhadas. Neste caso, o incêndio não se espalha. Já o squish bem feito se compara com a representação da floresta cheia de vento e folhas secas, que representa uma condição ideal para que se espalhe o incêndio. Agora, eu já posso dizer que existe um ponto ótimo entre dois extremos. Uma extremidade seria a floresta sem vento e muito molhada com folhas verdes, e a outra extremidade seria a floresta com um vento muito forte e muito cheia de folhas secas. Para agora, é importante saber que a queima acontecendo da forma muito rápida gera um pico de pressão no cilindro mais alto, comparado a uma queima lenta. Mas atenção ao raciocínio. Velocidade alta do squish significa uma queima rápida. Uma velocidade baixa do squish significa uma queima lenta. O projeto de squish consiste em alcançar a velocidade correta da turbulência, onde teremos uma queima avançando na velocidade ideal. A palavra mestre no projeto é equilíbrio. Uma queima não pode avançar tão rápido, pois se sujeita à detonação. Outro fator ruim da queima muito rápida é que a pressão sobe muito rápido, gerando um pico de pressão bem alto. Porém, logo toda a mistura é queimada, liberando sua energia toda de uma vez. Logo, os gases começam a esfriar e fazendo cair a pressão tão rápido quanto ela subiu. Se a pressão sobe rápido e cai rápido, significa que o pistão recebeu força pela pressão por um tempo mais curto do que deveria. A queima muito lenta libera a energia de forma gradual, gerando então um pico de pressão menor, porém empurrando o pistão por mais tempo. Perceba a partir de agora que o avanço de ignição está completamente relacionado ao projeto de velocidade do squish. Uma queima rápida pede um avanço menor e uma queima lenta pede um avanço maior. E agora, como saberemos a geometria ideal para alcançar todo esse equilíbrio entre avanço ótimo de ignição e velocidade ótima do squish? O programa Calc 2T nasceu com o propósito de entregar para você os cálculos mais complexos feitos automaticamente. Da forma mais simples, você consegue descobrir qual a melhor geometria para o seu cabeçote. Apresentando a tela de desenvolvimento de cabeçote, tá? E eu procuro sempre fazer da forma mais simples possível o funcionamento do programa, mas sem perder qualidade de referência pra gente, tá? Isso é uma coisa que eu considero muito importante quando a gente vai projetar um motor, porque o assunto ele é complexo para quem tá iniciando, né? Para quem já tem uma certa experiência, continua sendo complexo, né? E para quem já tem experiência, também prefere simplicidade na hora de projetar um motor, tá? E aí, como eu tenho essa mentalidade de simplicidade e eficiência, então eu criei esse programa baseado nessa ideologia, tá? Então vocês vão perceber aqui na página de desenvolvimento do cabeçote que a gente tem pouca informação, mas com um resultado que vai dar uma referência para quem estiver projetando o cabeçote, para gerar um cabeçote ideal para o motor. Então vou explicar aqui para vocês como que funciona a parte de desenvolvimento de cabeçote aqui, tá?
Primeiro passo é a gente informar o RPM e o motor vai gerar a potência máxima, porque o principal de tudo, pessoal, já vou falar isso logo aqui no começo. Quando a gente vai projetar um motor, não importa se é um motor 4 tempos ou se é um motor 2 tempos, todas as peças do motor, né, que tem responsabilidade com desempenho e performance, elas têm que estar mirando para o mesmo RPM. Esse é o segredo número 1, né? A gente nunca pode esquecer, a gente tem que ter isso fixo na mente e a gente tem que usar esse pensamento no projeto do nosso motor, certo? Então, eu vou escolher aqui o RPM que eu quero usar no meu motor, tá? Vou colocar aqui a graduação que eu tenho no escape, vou informar a altura da janela, e essa altura da janela de escape que eu estou falando aqui não é a altura que eu tenho entre o teto da janela e o topo do cilindro. Aqui é a altura da janela em si, tá? Se a gente não souber essa janela aqui, essa altura de janela, a gente volta aqui em dados base, ó, tá? Quando a gente informa aqui, ó, pode prestar atenção aqui, ó, distância do topo da janela de escape ao topo do cilindro, né? A gente vai medir, deixa eu ver se eu tenho um mapinha pertinho aqui, ó. Ó, vocês vão ver aí na minha imagem aí, ó, a distância do topo da janela de escape, certo? Até o topo do cilindro, essa que eu vou informar aqui, ó. No caso aqui, para esse motor que eu estou testando aqui, é 19,5, certo? E a distância da altura da janela de escape é a que vai da base da janela até o topo da janela. Esse cálculo é automático aqui, ó, tá? Você pode olhar na setinha aqui, ó, acompanha a setinha, a altura da janela de escape. Já vai estar calculado automaticamente aqui. Eu informei o meu curso do Vira, certo? Informei essa distância entre o topo da janela e o topo do cilindro, automaticamente eu já gero o valor aqui de altura da janela de escape. E aí a gente volta lá no cabeçote, tá? No cabeçote. E aí a gente vai informar a mesma medida aqui, tá? Tem alguém com o microfone aberto, tá? Só dá uma atençãozinha aí e aperta o mute pra gente. Beleza. Aí a gente informa aqui essa altura da janela de escape e o volume da câmara de combustão com o motor montado, tá? Que é aquela medição que a gente faz, a gente alinha o motor, né? Tira a vela, coloca a pistão em PMS e enche com algum líquido, né? Ou seja, um óleo 2 tempos, no caso, tal. E vê quantos ml vai caber lá dentro, é essa medição aqui, tá? É o volume da câmara de combustão. A partir dessa referência que a gente já deu aqui, já vai entrar nos cálculos, certo? E aí a gente vai informar o diâmetro interno do squish, né? Deixa eu pegar um cabeçote aqui. E no caso a gente vai olhar para a bolha aqui, certo? E vai medir de um canto ao outro, é o diâmetro da bolha. A gente vai dar essa informação aqui, certo? Tem alguém com o microfone aberto aí, pessoal. Dá uma atençãozinha. Tá? E aí... Putz, eu não tenho esse negócio aqui. Quem será que é que tá com o microfone aberto? Tem alguém com o microfone aberto aí. Vou pedir, pessoal, para todos, né, conferir, né, porque tem um microfone bem no cantinho, assim, ó. É só apertar no boot, e aí resolve o problema. Ainda tá aberto ainda, tá bom? Dá um confere todo mundo aí, fazendo favor. Beleza, vamos continuar aqui então. A gente vai informar o diâmetro interno do squish, tem até o desenho aqui, né, mostrando. A gente vai informar a folga externa do gap do squish, vai informar a folga interna do gap do squish, certo? E aí, com esses valores aqui que a gente vai informar, que eu expliquei no começo, que é da forma mais simples possível, a gente já vai ter o valor de velocidade máxima do squish, que é o que a gente busca, tá? O que significa essa máxima velocidade do squish aqui? É que no momento que o pistão vai subindo, certo? A gente vai olhar aqui nesse gráfico aqui, ó, na tela, vocês podem olhar aí na tela, que aqui representa os graus do vira, certo? E aqui, no eixo vertical, é a velocidade do squish. Vocês podem perceber, ó, conforme o pistão vai subindo e vai chegando no PMS, que aqui é zero, é ponto morto superior, né? A velocidade do squish vai aumentando. E ela atinge uma máxima velocidade em certo ponto do deslocamento do vira, né, da rotação do vira, e vai estar informado aqui, ó, grau do vira de máxima velocidade do squish, 8 graus. Máxima velocidade do squish. Ô, João. Oi? Só tá mostrando o rosto de todo mundo, não tá mostrando o programa. O meu tá normal. Deve ser a configuração do meu, então. É só arrastar pra esquerda que tem 3 opções aí. Deve ser. Não, pra mim tá normal. Porque aqui pra mim tá normal, Júnior. pra mim tá parecendo que eu tô compartilhando a minha tela. Isso. É que assim, ó, no canto direito ali, ó, tem uma abinha que a gente precisa minimizar, tá? Bem no canto direito ali, onde tá até o meu nome falando lá, ó. Vocês vão ver que Isso mesmo. Isso. Não é aqui, acho que é o PUI. Conseguiu resolver aí? CB aqui, eu fiz aqui. Deu certo? Obrigado ao amigo que deu ideia. Imagina, Desculpa, gente. a dúvida pode ser de outra pessoa também, né? Se tiver alguém com esse problema, já tá resolvido. Às vezes a pessoa fica canhada de falar. Isso aí. Mas Só obrigado, precisa viu? mutar, tá, pessoal? Mutem aí o microfone de vocês, por favor. Gentileza. Então, beleza. Vamos continuar aqui. Só pra confirmar, Vinícius, o meu rosto vocês estão vendo também, né? Quando eu mostro o cabeçote aqui, vocês estão vendo também? Junto com a tela ou não? Tranquilo. Sim, aparecendo. Uhum. Então, É que a gente configura isso, sabe, Júnior? A gente configura isso. A gente pode ver todo mundo, a gente pode ver só o teu rosto, a gente pode ver a tela. Isso a gente configura. Tá? Então, maravilha, porque eu vou essa intercalando, né? configuração. Eu tô mostrando na tela e de vez em quando eu pego alguma peça na mão, eu mostro também. Então... Isso, tá aparecendo. Fica Legal. tranquilo, tá? Da tua parte tá tudo certo, toca a ficha. Maravilha, então vamos continuar. Tá, a gente informou qual o RPM que a gente vai usar, informou a graduação de escape,
altura da janela, volume da câmera, e vai entrando no cálculo, certo? Informou diâmetro interno do squish, folga externa, folga interna. Geramos o principal resultado aqui, que é a partir desse resultado aqui que a gente... Eu gostei dessa aí, que você ia falar. Tem alguém com o microfone aberto, pessoal. Só dá uma atençãozinha no microfone sempre. Eu acho que é o Jefferson, né? O Jefferson tá com o microfone aberto. Aí, beleza, agora é só eu falando. Então vamos lá. Esse resultado de velocidade máxima do squish aqui, pessoal, é a velocidade da mistura, né, da turbulência da mistura na câmara de combustão, próximo ou no momento da combustão, da centelha, no caso. Tá? Essa velocidade aqui, se ela estiver muito alta, ela pode gerar uma detonação, que é a mistura começar uma combustão antes da centelha e encontrar a chama da preignição, no caso, com da centelha e gerar a detonação, certo? Ou pode piorar o desempenho da queima, se for muito rápido, se não detonar, no caso, né? Se não atingir pressão e temperatura suficiente, mas só velocidade. Então, o próprio programa, ele gera um valor recomendado. Existe um cálculo dentro do programa, ele vai usar todas essas referências que a gente informou aqui de RPM, de teste, graduação, altura da janela e volume, e ele vai gerar automaticamente um valor de referência, tá? Vocês podem ver que o valor aqui está parecido, por quê? Eu já calculei esse cabeçote aqui, entendeu? E ele já aproximou o valor aqui. Vocês podem ver que tá 1,31,84 e outro 31,86, tá? Se eu mexer aqui, ó, por exemplo, se eu passar a folga externa de 0,6 para 1 milímetro, por exemplo, olha o que acontece. Tá? Eu já distanciei da minha referência que o próprio programa gerou, tá? Porque no curso a gente vai ter lá uma explicação, né, sobre velocidade de squish, vai ter uma referência, vai ter uma tabelinha para a gente seguir, mas eu quero que vocês entendam que existe um número genérico, né, que ele é aproximado, e existe o cálculo que dá um valor, não vou dizer que é perfeito, mas é o mais próximo possível da perfeição, né, da realidade. Então, como o programa ele calcula, ele tem condições de calcular grau por grau do vibra-brequim, rotação por rotação, ml por ml, né, ele chega automaticamente num valor aproximado, que ele fica próximo do valor da tabela, né, mas pode ficar um pouco diferente do que vai aparecer no curso. Mas isso porque o programa está calculando automaticamente com base no que a gente informou. Então, vamos lá. Tem alguém com o microfone aberto ainda, pessoal. Eu vou ficar em silêncio só para me ver o que vai aparecer. Tem uns 3 microfones abertos aí. Cláudio Nascimento com o microfone aberto, pessoal. Vamos dar atenção aí no microfone. Não, eu acabei de falar agora, tem 3 pessoas. E aí, pessoal? Aí, agora eu acho que ficou quietinho, vai dar pra continuar. Todo mundo dá uma atençãozinha aí pra não piorar, pra não estragar a aula, né? Valeu, vamos lá continuar. Então, o projeto de cabeçote, tá? Ele, a principal referência que a gente tem é a velocidade do squish, tá aqui, né? Eu já expliquei o que significa essa referência. Ele foi? Márcio com o microfone aberto, por favor, dá uma atenção aí. Tá, e aí, fora essa referência de velocidade do squish recomendada, que o próprio programa vai gerar, e a gente vai ter que ir modificando aqui as medidas para aproximar do valor que o programa recomendou, ele também coloca pra gente aqui, ó, a porcentagem do volume de squish recomendado. No caso, ele tá pedindo aqui 7,36% de área de volume de squish. Isso aqui também vai interferir bastante, tanto na qualidade da turbulência, quanto no resfriamento do pistão, né? Uma referência também para evitar detonação. O próprio programa ele tem esse cálculo de recomendação, e a gente tem que seguir ele também. Pode acontecer o seguinte, a gente coloca as medidas aqui, a gente informa as medições aqui, certo? E aí ele vai gerar um valor aproximado aqui de velocidade do squish, porém, a porcentagem de área do squish vai ficar fora do recomendado. O que é o ideal, pessoal? A gente conseguir colocar as medidas aqui, certo? Fazer o projeto aqui com essas 3 referências, de modo muito simples, né? Que vai casar a velocidade máxima do squish com o recomendado e a porcentagem de área do squish recomendado também. Da onde que saiu esses valores aqui de recomendação? Isso aqui é um cálculo de um americano, chama Michael Forrest, e ele testou tudo isso aqui no dinamômetro e conseguiu validar esses cálculos aqui no dinamômetro, e o próprio programa gera esses valores de recomendação, certo? Então, vamos colocar as medidas aqui, olhar para a velocidade que a gente está gerando com as medidas que a gente gerou e perceber se está próximo aqui o recomendado do que gerou no cálculo, tá joia? Isso é o projeto de cabeçote. Por exemplo, agora eu vou voltar naquele valor de 0,1, de 0,6, né? Vocês vão perceber que já aproximou de novo aqui do que estava, né? Que essas medidas aqui seriam o ideal de um cabeçote, depois você tem que passar por um torneiro, né? Aí já entra outra parte que é de projeto, de desenho da peça, e o próprio torneiro, né, junto com o preparador, ele vai ter que ter em mente o que ele vai ter que fazer no cabeçote, né? Como que ele vai ter que tornear a peça, para ele conseguir essas medidas aqui, ó. Diâmetro da bolha e as folgas do gap do squish. Maravilha. Outra referência que a gente vê aqui na parte de cabeçote. Pessoal, tem um dado muito interessante, muito importante, que é sobre a elasticidade das peças, sobre a expansão das peças, né? Um motor que gira 13.500 RPM, vocês podem imaginar que, apesar de ser meio contra-intuitivo, que a gente está falando de peça metálica, mas tudo tem elasticidade, tá? E aí a gente conta a expansão térmica, que é pela própria temperatura, né? As peças, tudo expande com temperatura, né? Na natureza, fora a elasticidade pelo próprio movimento e a velocidade que atinge a peça, né? E aí vocês imaginam que o pistão ele atinge uma velocidade muito alta, né? De muitos quilômetros por hora dentro do cilindro, de repente chega no ponto superior, ele tem que frear e voltar para trás, e acelerar novamente. Então isso aí gera uma elasticidade na peça. Então o programa ele calcula automaticamente
Vamos supor que a pessoa está projetando o motor e a folga está ficando muito apertada para chegar no valor de referência aqui. O que vai acontecer? Ela vai olhar aqui, ó, folga externa do squish por expansão no RPM citado. Vocês podem perceber aqui, ó, que eu informei uma folga de 6 décimos de milímetro pro gap no meu squish, certo? Mas aqui embaixo, ó, o programa calculou a folga com o motor em funcionamento para levar em consideração isso aqui e usar no cálculo. Um gap para esse motor aqui, ó, de 50 cilindradas, girando 13.500 RPM, uma folga de squish de 6 décimos, na realidade, com o motor funcionando, essa folga vai para 0,3, tá? Ela cai para praticamente a metade aqui, quase a metade, tá? De 0,6 vai para 0,3, ou 37 décimos de milímetro aqui. Então a gente tem que tomar esse cuidado, não apertar muito o gap do squish aqui, para evitar a colisão entre o pistão e a borda do squish, tá? Fora essas outras duas referências principais aqui, que é a porcentagem do volume do squish, que a gente vai aproximar, e a máxima velocidade do squish. E aí, para completar essa parte aqui, a gente projetou, certo? Colocou os dados do motor, projetou, aproximou todos os valores aqui. O que isso aqui vai significar na hora de fazer o acerto do motor? Isso aqui está completamente ligado ao avanço de ignição, tá? Vocês nunca vão esquecer disso. Squish, velocidade máxima de squish, está relacionado diretamente ao avanço de ignição. Pode acontecer de um motor pedir menos avanço ou mais avanço de acordo com o projeto do cabeçote de ignição, tá? E o que esse número de referência recomendado aqui ele sugere? E esse valor aqui vai colocar o motor em condição do ponto de avanço próximo do ótimo. O que seria o próximo do ótimo? Vocês podem imaginar o seguinte, a combustão ela acontece muitas das vezes mais lenta do que a própria velocidade do pistão, tá? Então imagina o seguinte, ó, o pistão está subindo, né? Vamos colocar aqui a 15 graus antes do PMS, acontece a centelha, começa a combustão, e a combustão é lenta. Mas a partir do momento que começa a combustão, começa a aumentar a pressão. Começa a aumentar a pressão, certo? Mas o pistão ainda está subindo, ele ainda não ultrapassou o ponto morto superior. E aí, de repente, o motor atinge o ponto morto superior, a pressão continua aumentando, e aí, a partir desse ponto, começa a empurrar o pistão para baixo, né, e gerar torque no overbreaking, tá? Isso aí é o natural, todo mundo já tem em mente. Mas vamos olhar com mais detalhe para esse momento e perceber o seguinte. A partir do momento que eu tô com o pistão subindo ainda, né, se eu gerar uma pressão ali muito antes, significa um ponto muito adiantado, eu tô perdendo energia, porque a inércia do pistão tá brigando com a pressão, até ele vencer essa pressão, ultrapassar o ponto morto superior e começar a empurrar o overbreaking. Então vamos colocar aqui, antes do ponto morto superior, eu tô gerando uma briga entre o pistão e a pressão que eu tô gerando ali. O que é o ponto ótimo de avanço de ignição? Eu colocar um avanço de ignição, principalmente no motor 2 tempos, em que essa pressão que eu tô gerando antes do ponto morto superior, essa briga entre o pistão e a pressão, seja o menor possível, tá? E a pressão seja a maior possível após o ponto morto superior. Coisa de 10 graus, 15 graus após o ponto morto superior. Isso é uma ignição perfeita. Como que eu vou gerar essa perfeição, né, que a gente busca no projeto do cabeçote? Justamente olhando para a velocidade do squish. Lembra que eu falei que a velocidade do squish está completamente ligada ao avanço de ignição? Uma velocidade alta de squish gera uma queima rápida, tá? Vamos simplificar. Uma velocidade lenta de squish, né, de esmagamento, de jato ali, de mistura, gera uma combustão mais lenta. Uma velocidade de squish rápida, combustão rápida. Velocidade de squish lenta, combustão lenta também, tá? Então, uma combustão lenta ela vai ter uma briga maior no pistão contra a pressão antes do ponto morto superior. Uma queima rápida vai proporcionar eu jogar uma centelha mais atrasada e gerar uma pressão maior depois, tá? É isso que a gente busca. É essa perfeição dessa dinâmica. Vocês entenderam? Então, esse número de recomendado aqui, ó, de velocidade do squish, mais esse número de valor, de porcentagem do volume do squish, ele está mostrando para nós qual seria a velocidade e o volume ideal para a gente conseguir chegar no ponto ótimo. Eu vou dizer que vai chegar no ponto ótimo, mas o mais próximo possível, tá bom? É isso que é o projeto do cabeçote, pessoal. É isso que vocês têm que ter em mente. Isso aí é um dos segredos, né, da preparação de cabeçote. Muita gente não tem ideia dessa dinâmica. E vocês podem perceber, né, que com essa explicação que eu tô dando, que imaginar tudo isso é simples. Tá? Imaginar o pistão brigando com a pressão, né, antes de atingir o ponto morto superior e perdendo energia nesse momento, né, e tendo pouca pressão depois, ou ele chegar no limite ali antes do ponto superior, né, ponto morto superior, e ele brigar o menos possível com essa pressão e gerar uma pressão máxima depois, quer dizer que eu estou gerando um maior desempenho. Então vocês coloquem isso em mente, né, na hora de projetar o cabeçote, e se não quiser esforçar muito para pensar nisso, tá aqui o cálculo automático. Tá joia? Mas o importante é dar essa explicação sobre esse dado aqui, tá? Vocês têm em mente. Então, pessoal, essa é a parte do cabeçote, tá? E aqui, ó, eu vou mostrar aqui, isso tudo que eu expliquei, caso vocês quiserem conferir no próprio programa, tá? Vai estar aqui, ó, clica aqui para uma breve explicação sobre o squish. É só clicar, ó, vai ter um texto do conceito básico, vai ter um gráfico mostrando justamente o que eu falei, que é, ó, combustão lenta, uma pressão gerada na câmara de combustão, tá aqui o gráfico, vocês podem perceber que ela gera um pico menor, tá? Mas ela fica mais tempo gerando pressão e empurrando o pistão, tá? E uma combustão rápida, ela sobe rápido, ela gera um pico mais alto, porém ela também cai com mais rapidez, no caso, né? A pressão, então ela
a gente precisa buscar um equilíbrio entre essas duas situações aqui. Isso aqui são duas condições diferentes. Um squish que gera uma velocidade rápida da combustão e um squish que gera uma velocidade mais lenta da combustão. Então vocês vão imaginar o seguinte, vamos colocar aqui são dois triângulos, né? Esse aqui é um gráfico demonstrando a pressão do cilindro, porém vocês vão imaginar como se fossem dois triângulos e a gente fosse tirar a área desse triângulo aqui, ó, e tirar a área desse. Pode acontecer numa combustão lenta, ela tem um pico de pressão menor, mas porém ela empurrar o pistão por mais tempo. Tá? E isso vai gerar, às vezes, mais desempenho do que uma velocidade alta de squish, uma queima rápida, que vai gerar um pico de pressão alto, porém a pressão vai cair rápido e vai empurrar o pistão com menos força no decorrer do caminho do pistão. Tá? Então aquele cálculo que está gerado automaticamente lá, ele busca um equilíbrio entre esses dois exemplos aqui. Tá bom? E aí tem o texto explicando aqui no próprio programa. Tem aqui uma representação do squish, né? Você pode ver que o pistão chegou em cima, esmagou e gerou uma turbulência aqui. Tá? Beleza, isso aqui é uma explicação dentro do próprio programa. Vamos voltar aqui. Então, maravilha, pessoal. A parte de cabeçote tá explicado.